alunos do 8º ano do Colégio Alternativa. Quem fala é a professora Tamires Costa e vamos dar início ao segundo volume do nosso cadernão, tá? E o assunto que vamos estudar hoje é o estudo dos produtos notáveis. Vamos lá? Produtos notáveis. Os conceitos sobre produtos notáveis merecem muita atenção, pois utilizá-los facilita cálculos, reduzindo o tempo de resolução e agilizando o aprendizado. O conhecimento dessa ferramenta não implica dizer que não se necessite saber desenvolver o cálculo proposto, mas há vários caminhos convergentes à solução final. Assim, utiliza-se o termo notável para apresentar sua importância, sua notabilidade e sua carência de atenção. Quando se trabalha com produtos notáveis, percebe-se que alguns polinômios irão aparecer. Esses polinômios representarão os produtos notáveis em questão. Quais são eles? O quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença de dois termos, o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. Então, são esses 5 produtos notáveis que nós vamos estudar nessa aula, tá? E o que é um produto notável, né? É a utilização de uma regra que facilita o nosso cálculo quando se resolve produto de polinômios. Então, para facilitar, a gente utiliza os produtos notáveis. Então, o primeiro deles é o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Como assim? Vamos considerar essa expressão a mais b ao quadrado, que é justamente, que representa o quadrado da soma de dois termos. Então, a e b são dois termos, né? E aqui o quadrado, que é o expoente 2. Aplicando-se a definição de potência e desenvolvendo algebricamente, tem-se. Então, para eu representar aqui o a mais b ao quadrado, é uma multiplicação de dois termos, né? Então, vai ficar a mais b vezes a mais b. Então, aqui nós temos uma multiplicação de dois polinômios, né? Então, como ficaria se eu fosse desenvolver essa multiplicação? Eu multiplicando primeiramente aqui, o a com a, fica a ao quadrado, mais, agora multiplicando o a com o b, fica a, b. Agora, passando aqui para o b, vou multiplicar o b com o a. B vezes a b. E agora o b com b ficaria b ao quadrado. Então, utilizando, né, a regrinha de produto de polinômios, ficaria assim. Só que vocês percebem que a b mais a b eu posso somar, porque eles são termos semelhantes. Então, como é que ficaria aqui, reduzindo esses termos semelhantes? A ao quadrado mais, ab mais ab ficaria 2ab, mais b ao quadrado. Então, fica demonstrado que o quadrado da soma de dois termos é esse trinômio aqui. A ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro termo, que é o quadrado de a, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, em vez de eu multiplicar tudo esse produto aí, eu desenvolvo dessa forma aqui. Bora ver o exemplo para a gente entender melhor. Olha só. X mais 2 ao quadrado. Eu tenho dois termos elevado ao quadrado. E tenho uma soma bem aqui. Então, é o quadrado da soma de dois termos. Então, bora desenvolver aqui de acordo com esse desenvolvimento. Ficaria o quadrado do primeiro termo. Então, o primeiro termo é x. Então, ficaria x ao quadrado. Mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo. Então, vai ficar 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 2. Então, por isso que ficou aqui, 2 vezes x vezes 2. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo não é o 2, então ficaria 2 ao quadrado. Então, esse é o desenvolvimento. Agora, resolver o que dá para resolver. Repete x ao quadrado. Aqui no meio, tem uma multiplicação. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes x fica 4x. Mais 2 ao quadrado é igual a 4. Então, o desenvolvimento desse produto notável aqui, x mais 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Desenvolvi o produto notável. Olha o segundo exemplo. Eu tenho 3x mais 2y elevado ao quadrado. É um quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é o 3x e o segundo termo é o 2y. Então, como ficaria? Quadrado do primeiro termo, 3x ao quadrado,
Percebo que eu coloquei entre parênteses 3x. Por quê? Porque tanto 3 quanto x está elevado ao quadrado. Então, tem que colocar entre parênteses. Mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo. Então, vai ficar 2 vezes o primeiro termo, que é o 3x, vezes o segundo termo, que é o 2y. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo não é o 2y, então fica 2y ao quadrado. Também entre parênteses o 2y. Agora é resolver. 3x ao quadrado ficaria 9x ao quadrado. Mais, resolvendo essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, ficaria 12. Tem o xy aqui, 12xy. Mais 2y ao quadrado ficaria 4y ao quadrado. Então, o desenvolvimento desse produto notável ficaria 9x ao quadrado mais 12xy mais 4y ao quadrado. O próximo produto notável é o quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, bora considerar aqui, ó, o quadrado da diferença de dois termos. Então, ficaria a menos b ao quadrado. Envolvendo aqui, ó, a menos b ao quadrado é a mesma coisa que a menos b vezes a menos b. Fazendo a multiplicação dos polinômios, a vezes a ao quadrado, a vezes menos b ficaria menos ab. Agora, menos b vezes a ficaria menos ab também. E aqui, menos b vezes menos b ficaria mais b ao quadrado, né? Fazendo jogo sinal, menos com menos fica mais, então fica mais b ao quadrado. Como esses dois termos, menos ab e o menos ab, são semelhantes, eu posso reduzir. Então, repito aqui o a ao quadrado. Menos AB com menos AB ficaria menos 2AB. E repito aqui o mais B ao quadrado. Então, o desenvolvimento de A menos B ao quadrado é esse aqui. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Ou seja, o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, em relação ao quadrado da soma de dois termos, a única coisa que muda é esse sinal aqui do meio, né? Que em vez de ser positivo é negativo, fica menos. Então, só isso que muda. Bora aplicar a regrinha aqui, ó. Eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, x menos 5 ao quadrado. Ficaria, ó, quadrado do primeiro termo, então x ao quadrado, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo. Então, ficaria 2 vezes o primeiro termo, que é o x, vezes o segundo termo, que é o 5, mais o segundo termo ao quadrado, que é o 5 ao quadrado. Pronto, desenvolvi, agora resolver. X ao quadrado, só faço repetir, multiplicando aqui do meio. 2 vezes 5, 10. 10 vezes x, 10x. Ficaria menos 10x. Mais 5 ao quadrado, 25. Pronto. O desenvolvimento de x menos 5 ao quadrado é x ao quadrado menos 10x mais 25. Olha o segundo exemplo aí. 3a menos 4ab ao quadrado. Quem é o primeiro termo? É o 3a. Quem é o segundo termo? O 4b. Então, desenvolvendo, ficaria primeiro termo ao quadrado. Então, 3a ao quadrado. Entre parênteses, porque tanto 3 quanto a está ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo, que é o 3a, vezes o segundo termo, que é o 4b. Mais o quadrado do segundo termo. Então, o segundo termo é o 4b. Ficaria 4b ao quadrado. Resolvendo agora, 3a ao quadrado é 9a ao quadrado, menos, multiplicando aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4 dá 24. Então, ficaria menos 24, tenho a e b aqui, menos 24ab. Mais 4b ao quadrado, ficaria 16b ao quadrado. Próximo produto notável é o produto da soma pela diferença de dois termos. O produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Considere a expressão, ó, produto da soma pela diferença de dois termos. Então, é a mais b vezes a menos b, que representa o produto da soma de dois termos pela diferença entre os mesmos termos. Agora, observe-a ser desenvolvida algebricamente. Então, bora resolver aqui. Se eu for aplicar a regra de produto de polinômios, ficaria assim, né? A vezes a ao quadrado.
A vezes menos B, menos AB. Agora, passando aqui para o B. B vezes A dá mais AB. B vezes menos B ao quadrado, ó. Só que eu tenho menos AB aqui, mais AB aqui. Então, vai dar zero, né? Eu posso cortar. Então, o que sobrou? O A ao quadrado menos B ao quadrado. Assim, a seguinte igualdade. A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Quer dizer isso? Que quando eu tiver um produto da soma pela diferença de dois termos, o desenvolvimento vai ser esse. O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Olha aqui o exemplo. 2A mais C vezes 2A menos C. Eu tenho um produto da soma pela diferença, ó, nos mesmos termos aqui. Então, o primeiro termo é o 2A e o segundo termo é o C. Então, como é que vai ficar? 2A ao quadrado menos o quadrado do segundo termo, que é o C. C ao quadrado. 2A ao quadrado ficaria 4 ao quadrado. Menos, conservando C ao quadrado, ficaria menos C ao quadrado. Pronto, desenvolvi. Olha o segundo exemplo. 4 menos xy ao quadrado vezes 4 mais xy ao quadrado. Quem é o primeiro termo? É o 4. Quem é o segundo termo? É o xy ao quadrado. Então, como vai ficar o desenvolvimento? Quadrado do primeiro termo, 4 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, ó, xy ao quadrado, que é o termo, elevado ao quadrado. Aí, coloca entre parênteses. Quanto é o 4 ao quadrado? 16. Então, ficaria 16 menos, ó, o x está elevado ao quadrado. Então, coloca x ao quadrado. O y ao quadrado está elevado ao quadrado. Então, eu multiplico esses dois expoentes aqui, ó. Então, ficaria 4. Então, a resposta seria 16 menos x ao quadrado y à quarta. O próximo produto notável é o cubo da soma de dois termos. Então, como é que a gente representa? O cubo é expoente 3. Então, ficaria, ó, expoente 3 e uma soma de dois termos aqui. Então, ficaria A mais B ao cubo. Para desenvolvê-lo, devem-se utilizar as regras já aprendidas. Então, bora observar aqui. Eu posso dizer que A mais B ao cubo é igual a A mais B vezes A mais B ao quadrado. Porque se eu somar aqui os expoentes, vai dar 3, né? Aí, eu sei como é que eu desenvolvo o A mais B ao quadrado, que a gente aprendeu lá com o primeiro exemplo. É o quadrado da soma de dois termos. Então, eu abaixo o A mais B e desenvolvo esse produto notável aqui, ó. É o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, 2AB, mais B ao quadrado, quadrado do segundo termo. Aí, aplicando a regrinha lá de multiplicação, né, de polinômios, ficaria, ó, A vezes A ao quadrado, A ao cubo. A vezes 2AB, 2A ao quadrado B. A vezes B ao quadrado, AB ao quadrado. Agora, partindo aqui para o B. B vezes A ao quadrado B. Só faço juntar. B vezes 2AB, 2AB ao quadrado. Multiplicando B vezes B ao quadrado, fica B ao cubo. Aí, reduzindo os termos semelhantes aqui, abaixo A ao cubo, eu posso somar, ó, 2A ao quadrado B com A ao quadrado B, que ficaria 3 ao quadrado B. Somando o AB ao quadrado com 2AB ao quadrado, ficaria 3AB ao quadrado. Mas, aí passo a repetir aqui o B ao cubo. Então, fica demonstrado, isso é uma demonstração, a gente não precisa ficar multiplicando, né? Como é um produto notável, que o cubo da soma de dois termos é o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Como assim, né? Bora pro exemplo que fica mais fácil de entender, ó. Eu tenho o cubo da soma de dois termos. O primeiro termo é o 2x e o segundo termo é o 2y. Então, como é que vai ficar, ó? Primeiramente, é o cubo do primeiro termo. Então, vai ficar 2x ao cubo, entre parênteses, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo. Então, fica 2x ao quadrado, vezes o segundo termo, que é o 2y.
mais 3 vezes o primeiro termo agora, repete o primeiro termo, vezes agora é o segundo termo que fica ao quadrado, ó, 2y ao quadrado, mais o cubo do segundo termo, então fica 2y ao cubo. Agora é resolver. 2x ao cubo, ó, 2 elevado ao cubo é 8, então fica 8x ao cubo, mais, primeiramente multiplicando aqui, resolvendo a potência, né? 2 ao quadrado é 4, então ficaria 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24. Aí x elevado ao quadrado e repito o y aqui, então ficaria 24x ao quadrado y, mais, agora resolvendo essa multiplicação bem aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, então ficaria 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3 também 24, ó. Ficaria 24x, como o y está ao quadrado aqui, ficaria 24xy ao quadrado, mais 2y elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo é 8, então ficaria 8y ao cubo. Então, o desenvolvimento desse produto notável aqui, 2x mais 2y ao cubo, é igual a 8x ao cubo, mais 24x ao quadrado y, mais 24xy ao quadrado, mais 8y ao cubo. Olha o segundo exemplo aqui. E w mais 3e ao cubo. Primeiro termo elevado ao cubo, então fica w ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, então w ao quadrado, vezes o segundo termo, que é 3e, mais 3 vezes o primeiro termo, só é o w, vezes agora o segundo termo, que é elevado ao quadrado. Então, fica 3e elevado ao quadrado, mais o segundo termo elevado ao cubo. Então, ficaria 3e elevado ao cubo. Desenvolvi, agora resolver. W ao cubo, só conserva, mais, multiplicando aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9. Aí só faço repetir, 9w ao quadrado z, mais, resolvendo primeira potência aqui, ó, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 3, 27. Então, ficaria 27w, como z está ao quadrado, 24wz ao quadrado, mais 3 elevado ao cubo, vou multiplicar o 3 vezes, ficaria 27, 27z ao cubo. Então, esse seria o desenvolvimento desse produto notável. Agora, o cubo da diferença de dois termos. É a mesma ideia, tá? Aplicando aqui o produto para demonstrar. No final vai ficar assim, ó. A ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo. Percebo que são os mesmos termos, só muda o sinal, tá? Então, vai mudar o sinal aqui, ó. O segundo termo vai ser negativo e o último termo é negativo. A única coisa que muda do cubo da soma é isso, são os dois sinais, do segundo termo e do último, que vai ser negativo, tá? Então, como vai ficar o desenvolvimento? 2x menos 4 ao cubo. O primeiro termo é o 2x, o segundo termo é 4. Então, ficaria 2x ao cubo menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, então ficaria 2x ao quadrado, vezes o segundo termo, que é 4. Mais 3 vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o quadrado do segundo termo. Então, ficaria 4 ao quadrado, menos o segundo termo ao cubo. Aí, desenvolvendo, resolvendo agora aqui, ó, 2x ao cubo é 8x ao cubo. Multiplicando aqui, 2 ao quadrado é 4. Então, ficaria 3 vezes 4, 12, 12 vezes 4, 48. Então, ficaria menos 48, o x está elevado ao quadrado, então ficaria menos 48x ao quadrado. Agora, multiplicando aqui, ó, resolvendo 4 ao quadrado, é 16. Então, ficaria 3 vezes 2, 6. 6 vezes 16 daria 96. Aí, como tem um x lá, ficaria 96x. Menos 4 ao cubo é multiplicar o 4 3 vezes, daria 64. Então, o desenvolvimento desse produto notável 2x menos 4 ao cubo seria 8x ao cubo menos 48x ao quadrado mais 96x menos 64. Olha o segundo exemplo aí.
3w menos 2e ao cubo. Aí, primeiro termo ao cubo, então ficaria 3w ao cubo, entre parênteses, menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, então 3w ao quadrado, vezes o segundo termo, que é o 2e, mais 3 vezes o primeiro termo, que é 3w, vezes o segundo termo ao quadrado, então ficaria 2e ao quadrado, menos o segundo termo ao cubo, então ficaria 2e ao cubo. Agora, resolvendo, 3w ao cubo, 27w ao cubo, menos, resolvendo aqui a primeira potência, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 2 dá 54. Então, ficaria 54, o w está elevado ao quadrado, então 54w ao quadrado, C. Agora aqui, resolvendo a potência, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3 é 36. Então, ficaria 36wz ao quadrado, menos 2z ao cubo, ficaria 8z ao cubo. Então, o desenvolvimento desse produto notável aqui, 3w menos 2z ao cubo é 27w ao cubo, menos 54w ao quadrado z, mais 36wz ao quadrado, menos 8z ao cubo. Então, é isso, gente. O assunto de produtos notáveis foi esse. São os principais produtos notáveis que nós temos, tá? Aí, a gente só consegue fazer praticando, né? Então, façam um exercício aí da página 6 e pratiquem. Só assim vocês irão aprender. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Qualquer dúvida é só chamar, tá? Beijos e até a próxima.